Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista, obstetra e especialista em medicina fetal e hoje a gente vai falar sobre como que se calcula a idade gestacional na gravidez. Bom, então lá no começo, quando você descobre que você está grávida, a gente tem que identificar um dia que chama data da última menstruação. Essa data da última menstruação é o primeiro dia do último ciclo de menstruação que você teve. Então, se você sangrou 5 dias, o dia 1, o primeiro dia que veio a sua última menstruação, é a data da última menstruação. Logo que você descobre que está grávida, então, você ainda não fez nenhum ultrassom e você supõe, você calcula a sua idade gestacional por essa data. A data da última menstruação, portanto, vai te dar uma idade gestacional que chama gestacional, ou seja, da gestação. Daí vocês podem pensar assim, poxa, mas eu não quero saber a data da última menstruação, eu quero saber a data de quando eu engravidei. E realmente, num ciclo de 28 dias, a data da última menstruação é 2 semanas antes da data da ovulação, que é a data da relação sexual. Então, quando você fala, eu tô de 6 semanas pela data da última menstruação, você pode pensar, mas faz 4 semanas da relação sexual, então o bebê tem 4 semanas. Sim, é isso mesmo. Mas todo o estudo de obstetrícia, todo o estudo do pré-natal, todas as decisões, elas não são baseadas nessa idade pela ovulação. Então, a gente não usa isso. A gente usa a data da última menstruação. Então, digamos que você está grávida e pela data da última menstruação você está de 7 semanas. Sim, eu vou falar tudo em semanas. Quem é novo por aqui tem que aprender que quando a gente fala de gestação, as grávidas têm que aprender a saber as semanas. Existem vários aplicativos que você coloca lá a sua idade gestacional e ele vai te dizer todos os dias qual é a semana que você está. Todos os estudos de gravidez que existem na medicina são feitos através de semanas, então a gente não usa meses. Então eu vou falar tudo em semanas. Lá no meu Instagram, @doutoramandaloretti, tem uma tabelinha dizendo quantas semanas correspondem a quantos meses, mais ou menos. Então, digamos que você descobriu que está grávida e pela data da última menstruação você está dando 7 semanas. Então você pensa, bom, estou grávida de 7 semanas. Mas esse é o único jeito de calcular a idade dessa gravidez? Não. Então assim, quando você vai fazer o primeiro ultrassom, e esse primeiro ultrassom pode ser em qualquer momento da gravidez, mas quanto mais cedo ele for, melhor é para calcular a idade da gestação. Então, eu indico geralmente que as minhas gestantes façam em torno de 7 semanas, mas pode ser feito aí até 12 semanas, tem uma boa qualidade em identificar qual que é a idade dessa gestação. Quando você vai fazer esse primeiro ultrassom da gravidez, o médico vai observar o seu útero, medir o saco gestacional, que é a bolsa do bebê, nesse comecinho, e vai medir o tamanho do bebê, que nessa fase a gente chama de embrião. Quando o médico mede o tamanho do embrião, por exemplo, o embrião tem 1 centímetro, a máquina automaticamente calcula qual é a correspondência em idade, em semanas, de um embrião de 1 centímetro. Então, o seu laudo do ultrassom vai sair assim, no final, na conclusão, embrião de 7 semanas e 3 dias, por exemplo. Daí você vai pensar, poxa, mas pela data da última menstruação estava dando 7 semanas. E o meu ultrassom que eu fiz hoje disse 7 semanas e 3 dias, tá diferente. Por quê? Então vamos lá. A data da última menstruação, para calcular a idade gestacional, esse cálculo ele é feito pensando num ciclo de 28 dias regularzinho, que você ovulou exatamente ali no dia esperado, quando a gente fala sobre estudo de ciclo, E no livro a gente coloca, usa esse ciclo de 28 dias como uma média, mas não necessariamente precisa ser 28 dias. Então pode ser que você ovule um pouquinho depois.
e que essa data da última menstruação não vai servir para você. Nos casos, portanto, em que quando você fizer o seu primeiro ultrassom, que geralmente vai ser aquele ultrassom transvaginal no início da gravidez, e esse primeiro ultrassom tem que ser um exame que mostre o embrião, não pode ser um exame que mostre só o saco gestacional. A gente vai pegar esse primeiro exame e vai comparar a idade gestacional calculada pela data da última menstruação e a idade gestacional que o ultrassom está falando que o tamanho do bebê indica que ele tenha. Se essas duas idades forem muito distantes, por exemplo, eu estava achando que eu estava de 7 semanas, mas na verdade o ultrassom falou que eu tô de 9 semanas, ou seja, 2 semanas a mais, muito diferente. Nesses casos em que há essa incompatibilidade dessa data, não tá batendo, a gente não vai considerar a data da última menstruação e vamos considerar a idade que esse primeiro ultrassom está nos dizendo que o bebê tem. E quantos dias que a gente considera como margem de erro? Depende de quando você está fazendo esse ultrassom. Até umas 10 semanas, mais ou menos, a gente considera 5 dias como margem de erro. Então, se eu tô de 7 semanas e o ultrassom dá 7 semanas e 1, 7 semanas e 2, 7 semanas e 4, ou para menos, né? 6 semanas e 3 dias, ok, deu 4, 3, 2 dias de diferença, essa diferença está dentro dos 5 dias de margem de erro, eu posso considerar a data da última menstruação para calcular a idade dessa gravidez. Quando o exame é feito depois de 10 semanas até umas 14 semanas, a gente considera 7 dias, no segundo trimestre 14 dias e quando é no final da gravidez chega até a 21 dias de margem de erro. Então esses ultrassons feitos mais para o final da gravidez, eles não são bons para identificar a idade do bebê. Por isso que quem tem oportunidade é interessante realizar um ultrassom antes do morfológico de primeiro, que é a melhor fase para a gente ter certeza da idade desse bebê. Por que é importante saber a idade do bebê? Porque se a gente acha que esse bebê tem uma idade, mas ele é muito mais novo ou muito mais velho, quando chegar a hora de nascer, pode ser que ele esteja nascendo prematuro e a gente acha que não, e não faz nada para ajudá-lo, entendeu? Então é muito importante numa gravidez saber certinho a idade do bebê. Eu sei que é meio confuso tudo isso que eu tô falando, mas resumindo, ou você calcula a sua idade gestacional pela data da última menstruação, ou você calcula pelo primeiro ultrassom que você fez que mostrou o bebê. Se a diferença entre essas duas coisas for maior do que a margem de erro, que se for no comecinho da gravidez é 5 dias, você vai considerar o ultrassom. Se for menor que a margem de erro, você vai considerar a data da última menstruação. Em ambos esses casos, existe uma coisa que chama DPP, que é data provável do parto. Essa data é um dia no calendário, que significa que é o dia que você vai completar 40 semanas. Não necessariamente é o dia que o bebê vai nascer, né? Porque pode nascer de 37 a 42. Também não é o dia máximo do bebê nascer, mas é um jeito da gente calcular aí essa idade gestacional. Tanto pela DUM quanto pelo ultrassom é possível você ter uma DPP. Mas quando você vai fazer um ultrassom, por exemplo, se você está usando a data da última menstruação, você vai falar: eu estou calculando pela data da última menstruação, que é tal dia. Se você está usando o primeiro ultrassom, você vai falar: eu estou calculando pela data provável do parto, que é tal dia. Deu para entender? É muito importante que você, gestante, saiba como está sendo calculada a sua gestação, para que você não vá em profissionais diferentes, como no médico do ultrassom, no hospital, no seu médico do pré-natal, e cada um calcule uma coisa, e daí vai ficar tudo confuso. Então não existem vários jeitos, existem 2, ou a data ou o primeiro ultrassom. Se você não conseguiu entender direito o que eu estou explicando aqui para conseguir chegar nessa conclusão sozinha, pergunte para o seu médico ou para a enfermeira, parteira que está te acompanhando, para que você saiba qual é o jeito que está calculando. E daí, se você sabe, não tem como você ter dúvida de quantas semanas você tá. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixem aqui embaixo. E até o próximo vídeo.